Pessoal, e no sábado o São Paulo surpreendeu a todos. O Roger Machado mudou totalmente a escalação do time e surpreendeu com a goleada de 4-1 para cima do Cruzeiro. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando a respeito dessa goleada do São Paulo para cima do Cruzeiro e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Roger Machado pegou um Cruzeiro que vinha feliz, tinha superado Vitória por 3-0 e aplicou um chocolate antecipado de Páscoa, 4-1. 3 de Ferreirinha! Cicinho! O homem tá pedindo passagem, tá pedindo um voto de confiança. Bora lá! Como é que faz? Escapou da marcação, jogadaça Ferreirinha no gol! Golaço! Uma Páscoa que se preze tem que ter chocolate. No embalo de Ferreirinha, o São Paulo deu um show no Morumbi. Com 4 atacantes no time, o tricolor teve um começo de jogo avassalador. E Vidalba só parou Arthur com falta. Na área é pênalti. E Caleri bateu no meio para abrir o placar. Logo depois, Arthur lançou Ferreirinha, que tocou por baixo do goleiro e saiu pro abraço. 2-0 em 15 minutos. A resposta da Raposa veio com Caio Jorge, que deixou o Tolói na saudade e perdeu uma grande chance. Mas o gol cruzeirense não demorou para sair. No primeiro lance do segundo tempo, Arroio botou Dória pra dançar e cruzou para Christian diminuir. O empate quase veio na sequência, mas esse jogo já tinha dono e ele só precisava de uma bola. Depois do escanteio de Arthur, Caio Jorge quase fez contra e a bola procurou Ferreirinha, que não resta. O lateral se estranhou com Arroio e recebeu o vermelho direto, mas foi salvo pelo VAR. Mas se o São Paulo não teve baixas por cartão, teve 3 jogadores deixando o campo por questões físicas. Sabino sentiu o joelho, Luciano teve um problema na panturrilha e Caleri tomou 8 pontos na cabeça depois dessa dividida. E como o protocolo de concussão foi ativado, o argentino está fora da estreia na Sul-Americana nesta terça. E mesmo com a vitória encaminhada, Ferreirinha queria mais. Primeiro ele recebeu de Cauli, mandou por cima. Depois ele chamou a responsabilidade, limpou a marcação e fez um golaço para fechar a conta no Morumbi e cravar o primeiro hat-trick da carreira. Já tinha feito, acho que algumas vezes 2 gols na mesma partida, mas a primeira vez que eu faço 3 e, como eu disse, contra um grande adversário que é o Cruzeiro, acho que isso dá mais moral ainda, né? Depois de 3 tropeços seguidos, o São Paulo vence a primeira com Roger Machado no Morumbi e segue no G4 do Brasileirão. Já o Cruzeiro perde a primeira sob o comando de Arthur Jorge e continua no Z4. Nós estamos todos muito preocupados, já disse isto, desde o meu primeiro dia, que nós tínhamos muito trabalho a fazer. A verdade é que o campeonato passa todo ele muito rápido e nós temos que reagir. Eu respeito todas as opiniões, respeito o sentimento do torcedor, né? Mas tudo que eu quero é poder trabalhar. Né? Eu sou um profissional sério, né? Que trabalho pra caramba, né? E eu preciso, né, do apoio do torcedor. A festa tricolor só não foi completa por causa da ausência de Arboleda. O zagueiro viajou para o Equador sem avisar o clube, mesmo estando relacionado para a partida. E a tendência é de que ele não vista mais a camisa do São Paulo. A gente se preocupou, evidentemente, né, porque no princípio a gente não sabia, né, o que tinha ocorrido, né, mas, né, agora a gente aguarda, né, mas foge das minhas mãos. Cicinho, um São Paulo avassalador, foi pra cima do adversário, não se contentou com placares menores, fez um 4-1, colocou o Cruzeiro na roda, Cicinho. O São Paulo impressionou. O São Paulo impressionou, mas também do outro lado Surpreendeu? Surpreendeu porque também do outro lado tinha um Cruzeiro que não convenceu, né? Um Cruzeiro que ficou Quero ver se você vai falar imaginando... Oi? do pênalti. Não, foi... Se não fosse pênalti, era 3-1, Edu. Era ataca do mesmo jeito. Nossa. Então, assim, o Cruzeiro jogou bem abaixo. E o São Paulo, o Roger entrou com a escalação, com a ideia dele, que deu certo. Mas, assim, o São Paulo de antes
Talvez se o Roger treinasse melhor, continuasse o mesmo trabalho que vinha sendo feito, era um São Paulo que convencia mais. Não adianta, foi um resultado de 4-1, mas o Cruzeiro, quando colocou um pouquinho o pé no acelerador, poderia ter mudado a história. Então, assim, não é que o São Paulo jogou essa maravilha toda, não. Não empolga o torcedor. Até porque o torcedor de São Paulo está acostumado, ou está se acostumando com um time volúvel, né? Faz um jogão e depois um joguinho. E aí, pessoal, vocês concordam com o Cicinho? Vocês acham que o Roger Machado deveria ter segurado a antiga escalação, ter trabalhado da forma antiga no São Paulo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar para o nosso vídeo. E o Arboleda? Parece que não volta. Então, o Arboleda... O Arboleta fugiu? Não, segundo informações, né? Ele está resolvendo problemas pessoais dele e declarou que não joga mais pelo São Paulo. Até aí é algo que foi noticiado, até o Souza, né, publicou no Instagram dele, falando das fontes que Mas por que revelou será que a ele ele. não joga mais sim? Pelas tá no banco, pelas promessas que teve e alguns outros problemas internos, principalmente com o senhor Rui Costa. Isso são informações que passaram e eu estava lendo. Eu, Cicinho, não tenho nenhuma informação, mas é que ele está lá no Equador e declarou que não joga mais pelo São Paulo. Ele sumiu e aí quer rescindir, mas também não pode ir para outro clube agora, aqui no Brasil, pelo menos. Fechada a janela. Então. Vai chegar a 2.000 curtidas aí ou não? Vai chegar, lógico. Vai chegar, pô. 2.000 não, 3.000 até a gente terminar aqui o Fala Fonte. 6.000 aparelhos aqui conectados. O Arboleda não deve... Ó o Felipe ali, tá no ar ali. Fala alguma coisa. O Arboleda não deve vestir mais a camisa do São Paulo. A tendência é essa, que ele não jogue mais pelo São Paulo. E isso é muito de uma visão de dentro do São Paulo, dentro do clube. O Arboleda não foi no treino da sexta-feira, que seria a véspera do jogo contra o Cruzeiro. Ele não apareceu, o São Paulo tentou contato, inclusive pessoas do clube foram até a casa dele, bater na porta, já não estava mais. E depois o São Paulo acabou descobrindo, através de outras pessoas, que ele já estava no Equador na sexta-feira, no sábado pela manhã. E, obviamente, não apareceu para o jogo, não foi relacionado, foi cortado da relação. E desde então o São Paulo não consegue contato com o Arboleda. Nos bastidores do clube, é certo que ele já mudou o número do telefone. É isso. Inclusive, uma pessoa que é muito próxima ao Arboleda aqui no Brasil foi para o Equador, já está no Equador e levou pertences importantes do Arboleda. Isso significa, na leitura de muita gente dentro do São Paulo, é que ele não volta. Em breve ele não vai voltar, assim, vai ficar muito tempo lá no Equador. O São Paulo entende que o Arboleda está fazendo algo assim que é totalmente fora do que é a história dentro do clube dele. O São Paulo trata o caso como algo que nos próximos dias ou é uma rescisão ou vai ser uma justa causa. Aí entra numa questão trabalhista. Então, o São Paulo ainda está estudando como vai acionar a justiça em relação ao Arboleda. Todo mundo dentro do São Paulo lamenta muito a postura do Arboleda, que é um cara querido por todos, que o São Paulo ajudou ele muito em questões particulares que ele teve. O São Paulo não deve nada, me garantiram dentro do São Paulo que não deve nada para ele, não tem salário atrasado, não tem premiação, nada, foi pago a ele tudo, zeraram todas as dívidas, entendem nos bastidores que ele está sendo ingrato com o Rui Costa e também com o Roger Machado, técnico que chegou agora, pelo fato dele não estar jogando e pelo fato da diretoria não ter dado abertura para conversas quando o Vasco e o Internacional na última janela sondaram o Arboleda. O Arboleda se interessaria por conversar com esses clubes e o São Paulo não quis abrir conversas. E aí ele teria ficado revoltado com algumas pessoas da diretoria, principalmente o executivo de futebol, que é o Rui Costa. Então, assim, o São Paulo trata isso com ainda muita tranquilidade, muita calma, para não tomar nenhuma decisão de cabeça quente. O jogador, eles entendem que não joga mais pelo São Paulo ou não deve mais jogar pelo São Paulo porque não dá sinais de retorno. Que loucura. O staff do Arboleda também não tem conseguido falar com ele.
Os empresários no Equador não conseguiram falar pela mudança de telefone, por ele estar lá na cidade natal dele, que é Esmeralda, não acreditam que ele volta para o Brasil. O que está se desenhando é um Arboleda, entre aspas, forçando uma saída, o São Paulo dando a rescisão, seja por amigável ou por justa causa, ele fica no Equador até a janela. Aí ele arruma um clube ou lá no Equador ou aqui no Brasil. Então, a apuração que eu tenho é que não tem nenhum clube brasileiro negociando com ele, mesmo porque os caras não conseguem falar com ele, ele mudou o número de telefone. Que loucura isso. Sumiu, pô. Que loucura. Assim, vai cenas dos próximos capítulos, mas a coisa tá muito feia. A relação... E aí, pessoal, depois de tudo isso, o Arboleda dizendo que não joga mais pelo São Paulo, vocês acham que mesmo se tivesse uma tratativa aí, um acordo, vocês acham que ainda tem clima para ele permanecer no time do São Paulo? Qual a sua opinião? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Praticamente acabou. Cara, ele tem contrato até o final do ano que vem, né? São Paulo renovou o contrato dele. São Paulo renovou e assim, usa uma carta de opinião aqui. Posso usar uma vez? Pode. Quer Cara, dizer, é segunda vez, né? Eu acho que é a segunda vez, dessa vez vale. Usando vai. muito. Não, Usando usa, vai. Mas tem que ser contundente. Contundente, vamos ser contundentes aqui. O Arboleda, ele é um cara que talvez ele nunca tenha entendido que é verdadeiramente São Paulo. O São Paulo, como o Hernan já trouxe aqui, já passou pano para diversas situações de Arboleda nos bastidores, diversas situações, até aquela questão da camisa do Palmeiras, polêmicas extracampo. Então o São Paulo sempre defendeu o seu ativo. E o Arboleda, por sua vez, que está há anos no São Paulo, quase 9 anos, nunca entendeu verdadeiramente o que é vestir a camisa do tricolor. Então agora, quando muda alguma situação dele no clube, como ele começa talvez virar um reserva, que ele poderia pegar aqui, não, vou mudar de situação, vou reverter essa situação, não, ele some. Então ele some com um contrato ativo, não responde ninguém e deixa o clube nas mãos. A torcida que sempre apoiou ele, sempre esteve do lado dele, tá aqui, cadê o Arboleda? Cadê meu ídolo? Então o Arboleda não é ídolo do São Paulo, nunca foi, até por essa postura fora de campo. Então não tem que ficar esperando dele alguma coisa. Falei com alguns atletas sobre essa postura do Arboleda, se isso tinha reverberado dentro do vestiário. Muitos jogadores gostam do Arboleda, são amigos do Arboleda e sabem que ele é maluco, que ele é maluquinho. Então, assim, uma das frases que eu ouvi de alguns atletas foi, o Arboleda deu mole. O Arboleda deu mole de novo. Sim. Porque, assim, já não é a primeira vez, só que dessa vez está caminhando para uma ruptura, está caminhando para um final de história. O Arboleda já tem quase 10 anos de clube, é um cara que sempre foi muito querido pela torcida, sempre foi da resenha, teve desempenho, que ele é um baita de um jogador, ele é um baita zagueiro. Ultimamente não estava tendo tanto desempenho assim, tanto que foi perdendo vaga no time, não só agora com o Roger, mas também com o Crespo, ele já não estava jogando. E isso deixou ele querendo respirar ares novos. E o São Paulo falou, cara, tem um contrato aqui. Tem um contrato, eu não quero me desfazer do zagueiro que é querido pela torcida, que tem desempenho aqui dentro. Busca a tua vaga dentro do time. Cara, ninguém tem cadeira cativa aqui dentro do São Paulo. São Paulo não é maior, nenhum jogador é maior que o São Paulo. E nem pode ser isso. Então, assim, a conversa era muito franca, muito aberta. E aí ele decidiu meter o pé. O Arboleda meteu o pé e foi embora, literalmente. Que loucura. E a janela não tá nem perto de abrir, né? Então, assim, eu entendo até muita gente que traz a informação de que tem o Inter que tá negociando, tem não sei quem que quer buscar informações, o próprio VAR. O que eu tenho de informação o Renato avalia muito bem o Arboleda, gosta do Arboleda, mas não tem nenhuma conversa aberta. A tentativa de conversa que esteve quando a janela estava aberta, o São Paulo falou, não temos interesse em negociar o jogador. E aí foi isso. O Inter também fez uma sondagem, porque buscava um zagueiro, até na época o Félix Torres foi contratado, buscou outros zagueiros na saída do Vitão e tal, e o Arboleda era um nome que era bem avaliado. Mas dizer que hoje tem negociação, primeiro, a janela está fechada, segundo, o jogador não tem um valor de mercado para você abrir uma negociação, São Paulo não tinha interesse de vender e não me parece precificar o atleta agora. Acho que a coisa está partindo mesmo por uma questão judicial. E algo que é muito simples e básico. O cara está incomunicável. O cara não responde ninguém. O cara não está falando com ninguém.
As pessoas do São Paulo tentaram mandar mensagem no Instagram, tentaram mandar mensagem por WhatsApp, já não respondia, e eles estão com a convicção de que ele mudou o número de telefone. O Arboleda já tem 34 anos, já tá mandando um aqui, ó. O que é isso aqui? O Rui Costa. Ele também já não vive o seu auge técnico também, né? Comparado com os... Obrigado e tchau, Arboleda. O pessoal, eu acho que a torcida me parece que cansou também um pouco disso. Né? Acho que é isso. É porque assim, sempre o Arboleda tá numa situação em que recentemente ele não jogou porque foi resolver problemas particulares no Equador, né? E o São Paulo sempre liberou. O São Paulo, para falar o português bem claro, o São Paulo sempre foi muito conivente com o Arboleda. Uhum. Essa é a verdade. Isso. E ajudou, como você falou. Ajudou. Cansou de ajudar ele com os problemas que ele teve, né? Outras gestões, não estou falando dessa gestão agora, do Macis, mas outras gestões passaram muito a mão na cabeça do Arboleda. Vamos lá, vamos relembrar o título da Supercopa. O presidente Casares, E aí, pessoal, vocês acham que foi uma injustiça aí do Arboleda, tudo que ele fez agora, né? Depois de tudo que ele passou no São Paulo, depois de tudo o que o São Paulo fez com ele, principalmente quando ele estava lesionado, vocês acham que ele chutar agora o pau da barraca é um desrespeito com o clube? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Fumava charuto e dançava com a Arboleda no vestiário. Você vê o nível de resenha, de intimidade e tal, e era um cara que era assim... O Arboleda teve uma questão financeira, umas dívidas que ele tinha. O São Paulo ajudou o Arboleda nessas dívidas e tal, pagou os atrasados e tal. Muita gente falava dentro do clube, e eu não vou aqui confirmar porque eu não falei com o Arboleda, nem falei com gente do Arboleda, mas muita gente dentro do São Paulo falava, o Arboleda às vezes tinha problema de conta bloqueada por causa de treta de justiça. Sei. De dívidas que ele tinha. Uhum. Então, assim, o São Paulo sempre foi muito conivente, sempre ajudou muito o Arboleda, sempre passou muito a mão na cabeça quando o Arboleda aprontava, principalmente fora de campo. Então chegou um momento que estourou, cara. Cansa, cara. E aí cansa. A torcida tá cansada, dentro do clube os caras estão muito pé da vida. Uhum. E assim, o caminho é esse. O caminho é o Arboleda não vestir mais a camisa do São Paulo. A gente tem informação, o pessoal tá pedindo pra falar do Palmeiras, vou falar do Paulinho, tá? Já explico por que o Paulinho foi viajar. Vocês viram que ele tava lá no voo? Tava no voo e a gente já fala sobre isso. Ele jogou um coletivo também, né? Isso. E aí, só pra não atropelar, uma questão que tá desde ontem também rondando. O fato do Dorival estar no mercado, isso pressiona o Roger ou passou, depois da goleada sobre o Cruzeiro, do que você viu lá no Morumbi, né? Ontem a rede social pegou fogo da torcida do São Paulo pedindo a volta do Dorival. Muita gente, inclusive, recuperando o post do anúncio do Dorival. Isso aí. Então, assim, a torcida do São Paulo, eu não vou dizer na totalidade, mas a grande maioria da torcida, principalmente de rede social, quer uma mudança, que é a volta do Dorival. Aproveitar que ele está no mercado agora. Esse é um ponto. Segundo ponto, me assustou o fato da escalação antes do jogo contra o Cruzeiro, o time todo ser aplaudido praticamente, e quando apareceu o Roger Machado no telão, o estádio inteiro vaiou. O estádio inteiro vaiou o Roger Machado na escalação antes do jogo. Mas depois da goleada não diminuiu, será? Não. Mas foi uma vitória muito autoral dele, não foi uma vitória com as escolhas dele? Foi uma vitória convincente. Sim. Só que assim, tudo parte de uma construção. Uhum. Não é um jogo que vai fazer a torcida do São Paulo mudar o fora Roger. Não foi suficiente. Isso é um fato. Tá. É uma construção. Depende de outras situações, vai estrear na Sul-Americana amanhã e tal. E tem toda a sequência de brasileiro. E daqui a pouco Copa do Brasil. O que acontece hoje, e eu questionei alguns dirigentes do alto escalão do São Paulo, se poderia acontecer algum movimento do Roger Machado sair e vir o Dorival, já que está no mercado e é um cara que tem história dentro do clube. A resposta que eu tive foi: hoje, o São Paulo contratar o Dorival e demitir o Roger Machado é impossível. Impossível? É impossível. Chance zero. Porque a diretoria que está lá, vamos lá, Rafinha, Rui Costa, com o aval do Macis, bancam o Roger Machado.
e querem que o Roger Machado tenha uma continuidade e que o trabalho vire, e como está virando, e aí deu mostras contra o Cruzeiro, que é um time forte, né? É um time que colocaram muito como favorito, principalmente depois da chegada do Arthur Jorge. Claro. Então, assim, a convicção é no trabalho do Roger Machado. A convicção é na evolução do time, do dia a dia com o Roger Machado. Então, assim, Dorival Júnior hoje é chance zero, é impossível. E do lado do Dorival, perguntei, com a saída do Corinthians e opções no mercado, dança de cadeira e tal, existiria a possibilidade do Dorival ir para o mercado agora, já semana que vem ou para ontem? A resposta foi, Dorival deve descansar, porque a passagem pelo Corinthians foi uma passagem vitoriosa, com 2 títulos importantes, mas foi uma passagem muito desgastante para o Dorival e para a sua comissão técnica. Então ele deve descansar, não deve abraçar um projeto por agora. Perfeito. Então, Até porque você não mostraria nenhuma convicção trocando o Dorival agora, quando você banca a contratação do Roger, em meio a todas essas críticas. Imagina, por uma pressão da torcida, tudo bem, o Dorival tem sua história no São Paulo e tudo mais, mas que tipo de convicção você mostraria fazendo essa troca por agora, né? É você governar, é você fazer gestão com o tablet na mão. Não dá. Vendo rede social. Gente, não dá. Como alguns clubes trabalham. Como muitos fazem. Muitos. Inclusive esse aí, por tempos atrás, era igual. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? São Paulo que venceu o time do Cruzeiro por 4-1 e mesmo assim não conseguiu convencer aí o Cicinho, né? Que falou aí que o São Paulo fez errado, né? Trabalhou de forma errada e que se o Cruzeiro tivesse ido para cima um pouco mais cedo, poderia ter mudado a história, mas eu acredito que não. O São Paulo estava muito bem posto, o São Paulo estava muito bem colocado, o Roger Machado acertou demais, né? Foi muito criticado quando colocou o Ferreirinha, mas agora todos tiveram que se calar, né? O Ferreirinha, o próprio, fez um hat-trick, primeiro hat-trick da história e em um momento conturbado, né? O São Paulo que precisava muito dessa vitória. São Paulo que vinha de uma sequência de vitórias, depois veio com 2 derrotas, um empate, e agora precisava muito dessa vitória. Não sei também, né, o que foi que aconteceu aí nos bastidores por a Arboleda ter vazado do São Paulo da forma que foi. E também a respeito do Roger, vocês acham que mesmo com uma vitória como essa, convincente, o Roger ainda balança no seu cargo, principalmente agora que o Dorival está livre no mercado? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a falar aí a respeito do São Paulo, né? O que é que vocês esperam desse time do São Paulo? Lembrando que amanhã o São Paulo estreia pela fase de grupos da Sul-Americana contra o Boston River, né? E volta a campo no sábado para enfrentar o time do Vitória fora de casa. Mas e aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, disponível aqui no canal e já se inscreva para não perder os próximos vídeos.